Olá, empreendedor, olá, empreendedora. Mais um conteúdo aqui no nosso canal. Hoje nós vamos falar de medo de fracassar nos negócios. Muitos não avançam por esse assombroso medo de fracassar. Esse é um ponto importante. Eu mesmo já tive muito medo e eu vou te passar vários insights aqui para você poder superar esse momento, esse estado emocional que muitas vezes nos domina. Esse é o nosso papo de empreender de hoje. Eu vou te apresentar vários pontos. Se eu fosse você, eu já ia anotando para você já criar o seu plano de ação ao final desse vídeo. E aí, se você precisar, você rever esse vídeo com mais frequência para você poder entender detalhes. Vamos lá então ao cenário de hoje. Olha só, essa é uma das perguntas que mais me fazem. Como transformar o medo em motivação, Marcelo? Eu tenho medo de ir para frente, eu não consigo fazer as coisas, eu quero fazer, mas eu não consigo ir para frente. Eu tenho que superar essa sensação que me paralisa muitas vezes, mas eu não consigo fazer isso. Então eu vou te mostrar aqui alguns pontos. Eu já tive muito medo de empreender. Em alguns momentos até ainda volta a aparecer isso, mas eu dou aquela respirada, verifico qual é o caminho. Existe uma trajetória que é mais suave para isso. Isso não significa que os problemas não irão aparecer, mas o fato de a gente ter medo ao fracasso, ao medo ao empreender, isso é uma barreira emocional muito comum para quem quer empreender. Isso, na verdade, faz parte da nossa formação, tanto dentro da nossa família, quanto dentro das escolas. A gente é formado para ser empregado. E aí, obviamente, que se eu vivo num ambiente para ser empregado, quando eu penso em empreender, isso me deixa um pouco tenso, isso me deixa aterrorizado em alguns momentos. E aqui me paralisa, porque a formatação do nosso cérebro é para emprego. Emprego é você trocar a sua hora por um salário no final. E aí isso aparentemente te dá segurança, aparentemente te dá tranquilidade, mas é só você ser mandado embora, é só você ficar insatisfeito com o seu ambiente de trabalho, seja por causa do teu chefe, seja por causa do ambiente, seja por causa das pessoas, isso acaba indo por água. Então o medo, na verdade, ele é pela falta de conhecimento, inclusive que por empreender, você pode ganhar muito mais dinheiro do que você está ganhando hoje, que você fica reclamando muito mais vezes. E aí, muitas vezes, você se apega ao processo de ser empregado, onde te dá alguns benefícios que aparentemente te dão segurança, mas na verdade isso é uma ilusão, ok? Porque você foi formatado para você ser empregado. E eu durante muito tempo pensava dessa forma. Isso não tem nada errado, mas é que você começa a conhecer outros cenários, você começa a conhecer outros ambientes e isso te fortalece para você ir para frente. À medida que você conhece mais o ambiente, que você entende mais o ambiente, que você entende que você pode ganhar mais, que você entende que você pode ser mais feliz, mesmo trabalhando mais, muitas vezes, acaba o quê? Te impulsionando para frente. Então, esse é o formato que eu queria te mostrar com relação ao medo ao fracasso. Pontos chaves dentro de todo esse contexto. Primeira coisa, você tem que se autoconhecer. Então, é importante você entender as suas preocupações. O que te preocupa mais? O que te faz não ir para frente? Reconheça que o fracasso, inclusive, ele é parte do processo do sucesso. Porque o fracasso, ele te mostra o caminho que você não deve ir, certo? Isso vai diminuindo as suas preocupações. E aí, o que acontece? Você muitas vezes quer empreender sozinho. Por que você quer empreender sozinho? Porque você não pede ajuda, porque você acha que vai ficar caro. Mas lembra a história que eu te contei agora há pouco. Você é formatado para ser empregado. Se você for sozinho, você vai ter dificuldade de achar o caminho. Então é muito importante você buscar apoio, é muito importante você ter um mentor para poder te ajudar, porque ele já percorreu esse caminho, ele já entende o caminho, ele já sabe onde que tem armadilhas, aonde que você pode pisar, onde você não pode pisar, tá certo? Isso tudo junto com conhecimento. Você precisa buscar apoio e você precisa buscar conhecimento, porque isso não te ensinam dentro da faculdade, isso não te ensinam dentro das escolas e tampouco dentro das famílias. E aí, olha só, o outro ponto importante é você andar com pessoas que já chegaram onde você quer chegar. Porque daí você começa a beber na fonte, você começa a entender quais são os processos que você tem que fazer. Você começa a conviver e aquele medo, ele começa a diminuir, ele começa a desaparecer. Ele não vai sumir por completo, porque todo o cenário de insegurança, de incerteza, todo o cenário de falta de conhecimento gera medo na gente. É simples assim. Se eu chegar para você e falar, olha, tem uma sala aqui, tem essa porta, ela tá escura,
só que eu quero que você pegue algo lá dentro e eu quero que você tome muito cuidado porque pode ter coisas que não sejam tão agradáveis. E você vai entrar na sala escura porque não tem luz lá. Você vai ficar com receio, você vai ficar com medo. Alguns vão ter mais facilidade, outros vão ter menos facilidade, percebe? Só que a sala não tem absolutamente nada, mas já gera um pânico dentro de você. Então é importante dentro desse contexto você buscar informações, buscar pessoas, viver em ambiente empreendedor. E aí aprender com adversidades para você poder crescer. Você tem adversidades no seu dia a dia, tem adversidades onde você trabalha, onde você convive, ou na sua família, só que você não percebe que também empreender é o mesmo cenário, só que num outro formato. E aí, obviamente, que você também vai ter que buscar muito essas adversidades para você poder alavancar os seus negócios. Quais são as habilidades e competências necessárias? Resiliência, capacidade de adaptação. Resiliência é você superar as adversidades e manter a sua capacidade de serenidade, você voltar ao seu estado natural, sabendo que você vai passar desafios. Capacidade de adaptação é você entender que uma hora você vai para a direita, outra hora você vai para a esquerda e tá tudo certo e você tá avançando. Tomada de decisão mais assertiva, buscar dados para você tomar decisões melhores, você estar bem consigo mesmo diante das emoções para você poder superar, e a resiliência e a adaptação nos ajuda. E aí um ponto importante, a liderança. É importante você desenvolver essa habilidade de liderança para conduzir pessoas, para conduzir negociações, para conduzir clientes, para entender clientes, para poder proporcionar soluções melhores para os clientes, para poder ouvir melhor os clientes, entender e traduzir isso no que ele de fato precisa. Essas habilidades aqui são as mínimas, mas elas são essenciais para o seu negócio. Técnicas para te ajudar a ser mais eficaz. Invista em autoconhecimento, busque entender como você é, como você reage, como você mantém as coisas. Network é outra técnica, você conhecer pessoas, trazer pessoas para o teu ambiente, fazer parcerias, fazer um monte de coisa que você possa ter contato com pessoas, com clientes, com fornecedores, com empresas que vão te ajudar a desenvolver novos negócios. E aí, capacitação profissional. De novo, reforçando lá que eu falei, nós somos formados para sermos empregados. Então aqui eu preciso buscar capacitação. Eu preciso dar capacitação para os meus colaboradores. E aí planejar de forma estratégica para você poder fortalecer suas habilidades e o seu negócio. É importante você trabalhar sempre na estratégia do seu negócio. Você tem um objetivo a atingir. Você tem que definir um objetivo. E aí você vai planejar de forma estratégica para fortalecer o seu negócio e as suas habilidades. E aí, obviamente, que você tem que minimizar os riscos quando você planeja. Você tem que entender o que pode dar errado e tentar diminuir, mitigar esses riscos, essas oportunidades de dar algo errado, tá bom? Já tendo aí um plano, uma mudança de rota se for necessário. Quais são os principais erros desse negócio? Evite se deixar paralisar pelo medo. O medo ele vai acontecer o tempo todo, só que você tem que seguir em frente. É sempre o seguinte, você está numa situação, você está dirigindo, está sol, de repente começa a chover, começa a cair aquele dilúvio na sua frente. Se você parar, é o pior cenário. É importante que você siga, às vezes diminuindo a velocidade, indo com mais cuidado, mas sempre indo para frente. Tem medo? Tem muito medo naquela hora porque é uma situação adversa. Mas você vai em frente. Você não precisa acelerar. Você, na verdade, tem que diminuir a velocidade, mas jamais parar. Outro erro grande, resistir à mudança ou desistir diante dos desafios. As coisas acontecem com muita facilidade, com muita rapidez. Os desafios, eles são enormes. Se você parar, se você desistir, você com certeza vai perder muito e não vai avançar e o seu medo vai aumentar, porque da próxima vez que você quiser voltar para o mesmo ponto, o medo vai ser cada vez maior. Então, as mudanças, os desafios, eles servem para nos fortalecer e aí você tem que dar sequência, você tem que se aprofundar, você tem que ser um resolvedor de problemas, você tem que ser o que vai atingir os grandes desafios. Para você se fortalecer, para você de fato... E você pode encarar isso como provas. Se você superar essas provas, com certeza você vai ter sucesso. Olha só aqui, ó, agora para finalizar. Encare os contratempos como oportunidade de aprendizado e crescimento. Exatamente o que eu acabei de falar. Melhores práticas. Cultive a mentalidade da positividade, tá bom? Aprenda com os erros, busque feedback constantemente de pessoas que você tem confiança, dos clientes, das pessoas que querem te ajudar e mantenha-se flexível diante das adversidades. Essas são as melhores práticas. Transforme então seus medos em conquistas. Enfrente os seus receios de frente. Vá para cima. Isso é como se você pegasse um combustível para te gerar para o sucesso, para te gerar para os resultados. Tá bom? Você sim é capaz
de ir atrás dos seus objetivos, superar os seus desafios e chegar aonde você deseja, ao seu sonho. Resumo de tudo isso que a gente falou hoje. Olha só, a lógica do medo. Eu passei para você lá por que a gente tem medo, as principais ferramentas para te ajudar na superação desse medo, as principais habilidades que você precisa desenvolver e dos principais erros que acontecem nesse propósito, nessa lógica de buscar sair desse cenário, tá ok? Só finalizando aqui aquela história da chuva, se você parar é o pior cenário. A mesma coisa acontece numa tempestade de neve, numa tempestade de areia. Parado, você vai acabar tendo muito mais problema. E a gente falou dessa conclusão exatamente agora. E olha só, vários pontos que eu passei aqui para você que você deve colocar num plano e aí você fazer ações para isso. Dúvida? Manda mensagem para a gente que a gente vai te responder com muita propriedade. Olha só, você quer mudar esse cenário que você está tendo aí? Então venha participar da nossa mentoria exclusiva para empreendedores, para você começar algo ou para você fazer o seu negócio alavancar. Está com dificuldade aí de começar? Está com dificuldade de aumentar aí os seus negócios, ter mais resultados? Venha participar da nossa mentoria. Vários empreendedores já passaram por ela e têm crescido ano a ano os seus resultados. Assim como vários empreendedores tiraram a sua ideia do zero e hoje já são empreendedores de sucesso, tendo receita, ganhando dinheiro, tá ok? É só entrar em contato com a gente para você ter a sua vaga garantida. Gostou do nosso conteúdo? Compartilha, curta o nosso conteúdo, manda para aquela pessoa que precisa ouvir esse conteúdo e ter mais resultado. Quero te agradecer mais uma vez, fica com Deus, um grande abraço e até a próxima.